Pessoal, deixa eu agora chamar uma reportagem, porque agora, no final da tarde, um pouco antes de começar o programa, eu estive lá no gabinete do prefeito Luciano Almeida, juntamente aí com colegas de imprensa, porque ocorreu uma assinatura de decreto de transição para o prefeito eleito Elinho Zanata. Quem estava presente também era o vice, o doutor Pacheco. Estive lá para saber o que foi exatamente esse processo que faz parte, né, dessa transição de governo. Prefeito Luciano Almeida irá encerrar, né, o seu governo agora no final do ano, e então Elinho Zanata assume em janeiro e precisa desse período para que haja essa chamada transição. Eles explicaram durante a coletiva e entrevista o que significa esse processo. Vamos acompanhar. Luciano, boa tarde. Vamos explicar para a população o que significa essa assinatura aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde. É uma forma da gente facilitar a vida do próximo prefeito, porque, como eu sempre digo, a cidade não para. Não é porque mudou de prefeito que você não tem que continuar prestando serviço de saúde, coletando lixo. Então, é muito importante que ele e a sua equipe conheça como estão sendo feitos esses processos hoje, como estão essas licitações, esses convênios e esses programas, para que ele, num primeiro momento, dê continuidade, não pare, né, as coisas continuam acontecendo e a partir daí ele estabeleça aquilo que ele quer mudar ou não. Mas é importante que a cidade não pode parar, então a nossa ideia é abrir tudo, eu não tenho aqui nada a esconder, então ele vai ter muito mais facilidade do que eu, porque a época tinha pandemia e eu só tive 17 dias para fazer a transição, ele vai ter 36. Isso facilita muito, porque dá tempo dele ter acesso a tudo, acompanhar tudo e a partir daí tomar suas diretrizes, mas sem deixar a cidade parar. Perfeito. É importante ressaltar que essa primeira transição não é de secretarias, não, é especificamente da situação financeira e dos projetos da prefeitura, é isso? Exatamente, é prestar contas de tudo que está sendo feito, mostrar toda a documentação, como é que está o caixa da prefeitura, como é que estão os projetos em andamento, aqueles que precisam ser acompanhados, questões relacionadas ao Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo certo, financiamentos, tudo como estão, para que ele, como gestor, tome ciência de tudo isso e a partir daí ele estabeleça o planejamento que ele vai fazer a partir de agora. Você também, Luciano, posteriormente vai abrir para a população um balanço aí do seu governo, não é mesmo? A nossa proposta é terminar até o dia 4 de dezembro e nesse dia fazer esse balanço e apresentação da situação real da nossa prefeitura. Luciano, muito obrigado e parabéns aí por essa transição. Não, obrigado. Acho que vai ser muito legal e muito tranquilo. Primeiro, parabenizar aqui ao prefeito Hélio e ao Sérgio, ao vice-prefeito Sérgio, né, pelo excelente procedimento aí nessa campanha e pelo sucesso do resultado. E dizer que da nossa parte essa transição vai ser muito tranquila. Vocês vão ter muito mais tranquilidade do que eu tive na época. Por duas razões muito simples, né? Há 4 anos atrás, nós tínhamos ainda o processo de pandemia e a eleição terminou em 27 de novembro. Então, o decreto de transição foi no dia 30 de novembro do ano passado. Então, nós estamos com 30 dias de antecedência. Mais ou menos isso significa, na prática, que vão ser... Eu tive 17 dias úteis de transição e vocês vão ter 36 dias úteis de transição. Então, eu acredito que vai correr tudo bem. Então, vou assinar aqui o decreto, dizer que, de acordo com o decreto também, eles formaram uma comissão, já me notificaram de quem serão os integrantes dessa comissão. Se eu entendi, é o Sérgio que vai coordenar, não é isso? Então, tudo certo e a partir de, então, sei lá, acho que segunda ou terça-feira, nós iniciamos o processo de transição. Doutor Sérgio, vice-prefeito, hoje presente também aqui nessa assinatura. Vamos falar um pouquinho, doutor, o que significa esse momento aqui dessa transição da administração? Tá joia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Esse momento é quando o prefeito em exercício, né, ele assina o decreto que vai ser publicado amanhã e aí a partir disso a gente inicia o processo de transição. Então uma equipe do governo atual com uma equipe do novo governo vão se reunir e como se fosse, né, na minha área médica, uma passagem de plantão. Só que, claro, que muito mais complexa, com muito mais dados e com inúmeras coisas técnicas aí.
Então, a partir de segunda ou terça-feira, a nossa equipe, que é composta de 7 pessoas, junto à equipe dele, que é composta de 3 pessoas, a equipe do governo atual, que são os secretários mais por dentro do sistema, começa a fazer visitas às secretarias e passar documentos, etc., para a gente saber exatamente o que a gente está pegando, né? Porque vai haver o quê? Uma troca de gerente, só que a empresa tem que continuar andando sem que cause nenhum machucado, nenhuma sequela. Então, é esse processo que a gente quer. Que seja uma transição tranquila, uma transição transparente, para que as pessoas, principalmente a população e as pessoas que estão envolvidas nesse processo, não sintam essa passagem de uma maneira dolorosa, mas que seja uma passagem tranquila e que venha trazer soluções para problemas que a gente vem enfrentando aí. Esse é um documento que, como o doutor ressaltou, é publicado em diário oficial, então toda a população também tem acesso. Exatamente. O decreto foi assinado e aí, a partir do momento da publicação, todo mundo tem acesso, todo mundo vai saber quais são os nomes envolvidos nesse processo de transição. Deixar bem claro aqui, através de um canal de grande proporção em Piracicaba, de que esses nomes, esses 7 nomes que estão, dos quais o meu também está incluso, não significa que ninguém desses 7 vai ser secretário, tá? Nós não temos ainda nome de nenhum secretário, que isso fique bem claro para a população e para as pessoas que ficam pleiteando cargos aí. Nós só somos a equipe de transição, então nós somos uma equipe que se reunirá diretamente com a equipe do governo atual para fazer esse processo da maneira mais tranquila possível. E também em nosso escritório verá outras equipes também reunidas para receber essas documentações e filtrar tudo que é importante, tá? Então, 7 pessoas buscam os documentos e informações, mas tem mais equipes envolvidas por trás para fazer com que isso seja destrinchado, né? Desculpe a palavra, mas da melhor maneira possível para que a gente consiga fazer a transição de uma maneira sossegada para todo mundo. Desde o dia que a gente conclamou os resultados, a gente conversou e ele já se predispôs a fazer o mais rápido possível a transição, dar oportunidade, né, para a gente poder estar junto nesse momento. Acho que o prefeito aqui é muito sério, republicano, rápido, e eu acho que é isso aí. Dá condições para a gente poder avaliar juntos, tá? Porque a transição não é nós, é juntos. Tá? Eu acho que o que é mais importante? O importante é Piracicaba. Claro. Acho que todo mundo aqui, a maior importância é que a cidade ganhe, esteja bem e dizer para vocês, como eu disse na campanha, a gente não veio para destruir nada do que foi construído. A gente veio para ajudar a melhorar naquilo que é possível e, se possível, ajudar a conduzir naquilo que ainda não se chegou naquelas possibilidades. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, sabemos de coisas boas que foram feitas, legados que eu sei que muitas vezes na prefeitura o chefe do Poder Executivo ele planta, muitas vezes ele não colhe, mas ele tem que ter essa visão de que no momento oportuno aquilo fica para a história, fica para o legado. Então, a gente está muito tranquilo para poder trabalhar em conjunto e fazer a melhor transição possível para Piracicaba. E obrigado, Luciano, prefeito, por estar abrindo as portas, por estar deixando as secretarias à disposição. Primeiramente, Elinho, parabéns, juntamente ao Dr. Sérgio, né, por essa eleição tão exitosa que tivemos, né? E queria falar um pouquinho sobre o dia aqui de hoje, né, essa reunião tão importante que é um início. Bom, Maria, obrigado, Piracicaba Agora, tá? A oportunidade a cada um de vocês que nos vê, nos ouve, nos assistem, tá? Agradecer o eleitor, sempre tem que ter oportunidade, a gente tem que agradecer a confiança, o carinho, tá? E a gente vai com certeza trabalhar juntos, desde o primeiro dia até o último dia desse mandato que nos foi dado, se Deus quiser, para poder cumprir os compromissos que a gente pediu, o voto de confiança para cada um de vocês. Mas, Maria, eu acho que é importante para o Piracicabano entender que a transição ela precisa acontecer. E em Piracicaba nós estamos tendo uma vantagem que o prefeito Luciano, e nós temos que reconhecer, ele está abrindo as portas da prefeitura, muito transparente, procurando deixar à disposição os documentos, os dados e aquilo que a gente entender que precisa, eu tenho certeza que ele vai pedir assim, ó, pode ir, pode ver, pode checar. É o que a gente vai fazer, não para fiscalizar ninguém, pelo contrário, para que o processo de transição ele seja importante para quem? Para o Piracicabano, para que não tenha solução de descontinuidade, não de continuismo ou descontinuidade, mas descontinuidade, porque a prefeitura ela é um CNPJ.
Ela é uma empresa, só que o viés dela é o quê? Pública. Então, nós temos que entender que está trocando o gerente, está trocando algumas pessoas lá, os diretores, os secretários, mas assim, existe todo um trabalho junto com os nossos funcionários públicos, junto com os servidores, e não pode haver uma solução de descontinuidade. E aí, devagar, a gente vai tendo prazo para ir avaliando, analisando, e muitas coisas a gente vai não afoito e nem querendo resolver tudo 24 horas. Pelo contrário, analisando e procurando soluções em conjunto. E eu tenho certeza que nós temos uns excelentes funcionários, funcionários públicos, colaboradores, que eles querem aqui ajudar a trabalhar. E é isso que eu estou pedindo para eles, que nos ajudem, porque eles são exatamente o que fazem o fronte da prefeitura. Mesmo que a gente tenha um secretário ou outro nomeado, um diretor ou outro nomeado, conforme a lei nos autoriza, mas quem está carregando o piano, quem vai estar fazendo com que a prefeitura possa dar qualidade e melhoria, os nossos funcionários. A gente quer ter um diálogo aberto, aí venho pedir para eles que nos ajudem, nos colaborem, porque eu sei que eles também têm muita solução positiva, muita gente que quer que a prefeitura vá bem, até porque são piracicabano igual a gente. O senhor deixou claro aqui que tem uma equipe definida já para fazer essa transição, mas que ainda não é hora de nomear secretários, né? De que as pessoas tentem adivinhar. Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque a gente colocou isso na campanha toda. E todos os lugares que a gente foi prefeito, a gente nunca fatiou, já dizendo, secretário A, B, C, do partido A, B, C. Pode sim vir de algum partido, de alguma indicação, mas sempre com o perfil técnico, sempre com aquele perfil que a pessoa pelo menos venha trazer alguma experiência, somar alguma oportunidade. Eu acho que é esse o caminho. E como o nosso propósito partidário são 7 partidos, depois veio o pessoal do partido que apoiou o Alex. Então foi lá para 9, 10 partidos. O que acontece? São alianças programáticas, não são alianças políticas de cargo, são programáticas, são alianças de programas. Algumas coisas que o deputado Alex Madureira colocou no plano de governo dele, nós imediatamente, quando a gente selou essa aliança, a gente incorporou no nosso. Por quê? Porque eram coisas boas que eram importantes também para a cidade. Então, acho que o mais importante é isso. E isso que está legal, isso que está bom, isso que está importante. Por quê? Porque as pessoas estão vendo o quê? Que não é problema de poder político, partidário, não, pelo contrário. Se tiver um partido que tenha condições de atender 1, 2 ou 3 indicações técnicas, não tem problema. Aquele que não tem ninguém, também não tem problema. Mas a gente vai pautar. E aquele partido ou pessoa que não tiver, a gente vai buscar aqui na cidade, nós temos um corpo técnico muito grande na cidade, universidades, escolas superiores, grandes gabarito, pessoas qualificadíssimas para vir para a prefeitura colaborar. Às vezes até é difícil, sabe o quê? Eles virem. Na verdade, porque tem pessoas que não querem se envolver, né, Maria? É verdade, você fala assim, eu quero ser secretário. Tem gente que tem muita capacidade, mas quando você pede e fala assim, eu quero que você venha, o cara fala, não, eu colaboro, mas eu não quero. Então é isso, a gente vai procurar trabalhar com aqueles que queiram, lógico, e dentre os que queiram, aqueles que têm capacidade técnica para nos ajudar. Perfeito. Elinho, parabéns, a toda a equipe, ao senhor por essa eleição aí tão exitosa que tivemos, uma eleição que foi tranquila, o dia da eleição, foi extremamente tranquila. Eu acho que já era um presságio aí de uma boa transição e fazemos votos de um excelente governo. Obrigado, Piracicaba agora, obrigado, Maria, obrigado a cada um de vocês, E obrigado pelo voto de confiança. Se Deus quiser, a gente vai sempre honrá-lo e trabalhar junto com vocês, É o que a gente busca, é uma Piracicaba melhor, uma Piracicaba unida, e a gente vai fazer essa transição e vai procurar fazer um governo a favor do povo, com o povo e pelo povo. Isso que é o mais importante. É isso que todos nós esperamos, né, gente? Que moramos em Piracicaba, a nossa região metropolitana, que a gente sabe que é tão importante, né? Uma cidade especial mesmo no interior paulista. E essa transição, como ressaltou tanto o Luciano como o Elinho, Luciano teve um período mais curto para fazer essa transição, foi mais difícil, agora Elinho tem um período um pouco maior, então a gente acredita aí que vai ser tranquilo. Já conversei com os dois
demais que virão participar do programa. Luciano, para falar do seu governo, né, apontar aí os pontos positivos, os feitos, e também Elinho Zanata irá participar conosco aqui para falar um pouco, né, sobre mais uma oportunidade para falar do seu governo que inicia agora em 2025.